Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado primeiramente os seus segredos aos seus servos, os profetas. Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo possa uma vez mais abençoar a vida dos nossos prezados ouvintes em mais uma apresentação desta programação que tem como objetivo levar orientação, mais conhecimento de Deus, levar informações espirituais acerca do dia, da hora que nós estamos vivendo, acerca do que Deus está fazendo hoje. E abrindo o nosso programa, nós deixamos aqui para a nossa reflexão o texto bíblico extraído do livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, quando o profeta Amós nos disse que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Veja bem, meu amado ouvinte, que uma palavra proferida por Deus através de seus profetas, elas são divinamente inspiradas e elas deixam de ser palavras de homens, por mais que tenham saído de lábios humanos, boca humana. Um profeta é um homem, é um ser como eu e você. Mas por mais que tenha saído do homem essa palavra, quando ela vem de Deus, ela não é palavra do homem, mas palavra de Deus. E se é palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus, ele vela sobre a sua palavra, Jeremias, capítulo 1, versículo 12, para então poder fazê-la cumprir. Deus cuidando de sua palavra, ou seja, sua palavra, ela tem que permanecer a mesma, ela não pode mudar. A propósito, Jesus, ele disse em Mateus 24, 35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Foi o que disse o Cristo, ele mesmo, que suas palavras não passariam. Ele disse que nós homens iríamos vivermos não só de pão, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então já vemos, através dessa pequena introdução aqui do nosso programa, que a palavra do Senhor, ela é eterna, ela permanecerá. Paulo disse que nela não há sombra de variações. Então nós devemos observá-la. O salmista diz que deveríamos guardá-la em nosso coração. Ele diz também que ela é lâmpada para os nossos pés, ela é abrigo, ela é torre forte, ela é escudo. Paulo disse que ela é a espada do Espírito. Então não despreze a palavra, não despreze as suas profecias bíblicas, suas promessas. Nesse programa, especialmente meditando no que diz Amós, capítulo 3, versículo 7, quando ele disse que Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, tudo que Deus vai fazer, ele revela para os seus profetas. Isto é, desde o princípio, isso segue, este é o padrão estabelecido por Deus, e Deus não muda. Ele estabeleceu uma maneira, um modo para trabalhar, e ele não mudará a sua maneira, o seu modo. A mesma oportunidade que ele deu de graça e misericórdia para os judeus, ele também dá aos gentios hoje.
é a maneira de Deus trabalhar. Paulo escreveu aos Hebreus 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, isso compreende-se passado, hoje, presente, agora, nesse exato momento, em nossa era, e eternamente, se houver um amanhã. Ou seja, ele é sempre o mesmo, não muda. O que ele fez no passado, a maneira como operou, como revelou sua palavra, ele ainda continua revelando-a do mesmo modo. Eclesiastes 3, versículo 15, o sábio Salomão escreveu: o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Salomão está mostrando aqui que não há nada novo debaixo do céu, são as palavras do grande sábio Salomão. Haja dito que foi o homem mais sábio que já pisou na terra, e ele disse: não há nada novo, o que é, já foi. Ou seja, Deus trabalha hoje, no presente, do mesmo modo como ele trabalhou no passado. E aonde eu li a Bíblia, a Escritura diz que o Senhor Jeová não realizará, não fará coisa alguma, sem que primeiro ele tenha revelado aquilo aos seus servos, os profetas. Cada vez que Deus tem falado a sua palavra, ele sempre o fez, meu amado ouvinte, através de um profeta maior. Sempre foi assim, não tem como alterar a Escritura. Esta é uma verdade comprovada de Gênesis até o livro do Apocalipse. Hoje pensamos que Deus revela seus planos, seus segredos, aquilo que ele vai fazer na terra, aquilo que ele fará com a sua igreja, a sua noiva. Nós, às vezes, por vivermos a era da intelectualidade, da era onde a criatura quer desvendar, estudar o Criador, onde o homem quer aproximar-se de Deus com mente científica, pesquisas de laboratórios. Em uma era como esta, altamente intelectual, sábia, científica, porque cumpre-se a profecia de Daniel capítulo 12, a ciência multiplicando-se e os homens indo de um lado para o outro. Neste tempo, os homens são tendenciosos a pensar que Deus revela a sua palavra para um PhD em divindade, para um doutor em teologia. Não é o que a Bíblia diz. E nós precisamos ficar com a Bíblia. Um dos motivos que Israel sofreu tanto, penou na mão dos seus inimigos, perdeu muitas vezes a presença de Deus, foi porque abandonou os seus profetas, a palavra de Deus. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20, a Bíblia disse: crede no Senhor vosso Deus e sereis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prósperos. Segunda Crônicas 20, versículo 20. Mas todas as vezes que Israel abandonou, esqueceu dos seus profetas, aqueles os quais Deus enviava a palavra para que eles trouxessem para o povo. E muitas vezes eram profetas como Amós, era um boiadeiro, era um homem do campo. Muitas vezes, homens como Eliseu estavam arando a terra quando Deus os chamou. Muitas vezes, homens iletrados como o apóstolo São Pedro. Mas Deus revelava o seu segredo a eles, e eles não eram tal como Gamaliel, doutor em divindade, mas eram profetas. O programa de Deus era trabalhar com seus profetas, revelar a sua palavra, os seus planos, restaurar a sua terra, restaurar a sua igreja através dos seus profetas. Mas todas as vezes que os homens falharam nisto, eles perderam o fio da meada, eles deixaram de caminhar na luz, de compreender o que Deus estava fazendo. Deixaram de enxergar a revelação plena de Deus para o seu dia, para a sua era. Certamente, assim foi e assim ainda o é. Amós 3, versículo 7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Todas as vezes reafirmamos uma vez mais que Deus tem enviado sua palavra à terra. Ele não a envia através do vento, ele não a envia através de um serafim ou um querubim, ele não o envia através de uma besta do campo
quando Deus envia a sua palavra para revelar os seus pensamentos, os seus segredos, ele envia através de um santo profeta, um profeta vindicado, autenticado, prometido pela palavra para aquela geração. Enoque foi um profeta antes do dilúvio, quando Deus quis, meu amado ouvinte, levar o homem a julgamento, purificar a terra, como ele purificou nas águas do dilúvio. Não pense que Deus foi pensando e já agindo precipitadamente. Precipitados somos nós. Nosso Deus não é precipitado. Ele não leva um homem, uma nação a julgamento sem que primeiro revele aquilo aos seus profetas, para então levar-lhes a advertência, a orientação, a instrução do que fazer, como agir para se salvar dos juízos. Enoque, por exemplo, aquele que, Gênesis 5:24, a Bíblia diz que andou com Deus e Deus o tomou para si e não se viu mais Enoque. Enoque foi um profeta no tempo do dilúvio. Deus lhe falou sua palavra e ele falou de eventos que ainda estavam por acontecer. Enoque até mesmo falou da segunda vinda do Senhor Jesus, quando ainda faltava séculos e séculos para a primeira vinda ser realizada, se cumprir. E 3 gerações depois de Enoque, Deus vem e fala a Noé, mostrando que ele não faz nada sem revelar aos seus profetas. Ele não enviou um dilúvio sem falar com um homem na terra. Deus se comunica com um homem na terra. Ele sempre levantou pelo menos um homem, um atalaia, um profeta prometido em todas as dispensações. Levantou a Noé e ele falou da situação espiritual do mundo. Deus mostrou para Noé a condição moral, a condição política, a condição espiritual, a condição das igrejas. Deus mostrou a Noé que o pecado do homem estava multiplicando, que a maldade não tinha como ser contida, que a violência, que a promiscuidade, que as impurezas, Gênesis capítulo 6, não havia como deter aquilo, não haveria sigla partidária, homem, fórmula mágica, sistema religioso para poder frear o homem com sua malícia, suas abominações. Deus mostrou isso a Noé. Deus visitou aquele homem. Leia Gênesis 6, a Bíblia diz que ele foi divinamente avisado por Deus. Deus sempre terá um profeta sobre a terra, uma atalaia sobre a terra, para ouvir divinamente sua voz, receber a sua revelação e então compartilhar com o povo. Deus revelou a palavra para Noé, mostrou a situação do mundo de então, e então Deus disse a Noé: faça uma arca, e lhe deu uma mensagem dizendo que o juízo estava para cair, que o fim daquela geração estava para chegar. Deus datou, estabeleceu o tempo ali e disse: é somente 120 anos que vocês têm para mudar, se arrepender, entrar dentro deste barco, se converter, arrepender dos vossos maus caminhos. Mas eles não se arrependeram. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 17 que como foi nos dias de Noé, também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Quando chegou o tempo de Deus derramar juízos, lá está dentro da arca Noé e aqueles que ouviram a sua voz. Lá está dentro da arca, escapando do juízo, da tribulação daquele tempo, daquela dispensação, o profeta com sua casa e aqueles que lhe ouviram, que foi somente sua casa mesmo, porque genuínos, verdadeiros profetas nunca foram maioria. Nunca alcançaram os primeiros pontos do Ibope. Verdadeiros profetas nunca caiu no clamor e na graça de toda a nação. Pelo contrário, sempre ficaram com a minoria, escondido nas cavernas, lançado nos calabouços. Olhe para a história da Bíblia. Por isso que não é a religião que tem mais status, mais número de membros, mais fortunas em bens, prata e ouro acumulado aqui nessa terra. Oh, meu amado ouvinte, não é isso que significa a igreja autenticada, o profeta enviado para o seu dia, para a sua geração. Deus sempre fez assim, sempre revelou a quem? Aos seus profetas. Chegou a hora do dilúvio, Deus teve um Noé.
E Jesus disse que antes da sua segunda vinda, seria tal como nos dias de Noé. Sabe o que isso quer dizer? A condição moral desse mundo estaria na mesma condição dos dias de Noé. Mulheres seminuas, homens efeminados, mulheres masculinizadas. Isto é profecia da Bíblia. Sensualidade, promiscuidade, prostituição, adultério invadiria até mesmo supostos chamados lugares santos. Isto é o que a Bíblia diz, que como foi nos dias de Noé, seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Mas, tirando o ponto negativo, que era a moral, a promiscuidade, que era a frieza espiritual e a dureza daquela geração, porque ninguém creu no profeta e ninguém entrou dentro da arca. Tirando este ponto, como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Teve todos esses fatores negativos que hoje estão em cena aqui. Mas lá teve um Noé, lá teve um homem, um profeta divinamente avisado por Deus que os juízos estavam eminentes, que Deus iria fazer alguma coisa para poder parar aquela situação caótica da humanidade. Se Deus teve um profeta lá, e a Bíblia diz, o próprio Jesus diz, que estes dias seriam idênticos àqueles dias, isto significa que Deus também tem que ter um profeta nessa terra, que não se corrompe, um profeta que não tenha vindo do sistema religioso, um profeta que tenha vindo, sabe lá Deus de onde, como Elias, o qual a Bíblia não mostra sua genealogia, seus pais, um profeta como Enoque, que andava todos os dias com Deus, um profeta como Noé, ainda que o mundo inteiro não creu, ele permaneceu firme com a palavra que Deus lhe deu, ele não mudou, em 120 anos de mensagem, 120 anos anunciando o dilúvio, ninguém tirou Noé de cabeça, ninguém fez Noé abrir mão de sua arca, abrir mão daquilo que ele ouviu de Deus, diretamente de Deus. Deus tem que ter um profeta que ainda que as igrejas mudem, ainda que os montes mudem de lugar, ainda que os líderes mudem, ainda que aquilo que era pecado hoje deixe de ser pecado, aquilo que era profano deixe de ser profano, aquilo que era errado se torne certo, Deus tem um profeta que não se corromperá, que suportará, manterá a sã doutrina do mesmo jeito daqueles dias da Bíblia Sagrada, porque a nós mais importa agradar a Deus do que aos homens. Deus sempre levantou. Quando chegou o tempo, meus amados, de Deus livrar Israel do jugo egípcio, ele levantou Moisés para falar do plano. Levantou Moisés para trazer a mensagem para aquele dia. Moisés chegou a ser o quê? A própria boca de Deus para o povo. Ele foi um instrumento pelo qual Deus falou seus mistérios, pelo qual Deus revelou sua palavra, sua vontade. Por Moisés, um profeta, Deus tirou um povo do Egito, uma nação de dentro de uma nação. Os profetas vêm quando as coisas não estão bem, quando o povo está escravizado. Quando Israel esteve escravizado no Egito, Deus levantou um profeta com uma mensagem que trazia libertação. Neste tempo também, meu caro ouvinte, tem que haver um profeta. Sabe para quê? Para livrar um povo como Moisés livrou Israel do Egito. Livrar o povo dessa escravidão dogmática, de preceitos, de tradição, de rituais, de liturgias, de credos e dogmas que amarra o povo e não mostra realmente ao povo quem é Jesus e quais são os propósitos principais da palavra. Deus sempre levanta seus profetas. Nunca em tempo algum Deus ficou sem, e não seria nesta era que Deus ficaria sem o seu profeta, sem o seu atalaia, sem a sua voz, seu ungido. Não digo um profeta carismático que apenas fala em línguas estranhas e a interpreta. Eu estou falando um homem que recebe de Deus como Paulo recebeu. Gálatas capítulo 1, versículo 12. A Bíblia Sagrada diz assim: faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado
Não aprendi nem recebi de homem algum, mas diretamente de Jesus Cristo. Verdadeiros profetas receberão diretamente de Cristo. Paulo, como um verdadeiro profeta, abandonou, refutou todas aquelas teologias que recebeu de Gamaliel e então foi agora receber divinamente do Mestre, diretamente do Mestre, como Noé, diretamente do Mestre, como Moisés, diretamente da sarça lá no Monte Horebe. Este é o padrão, os profetas recebem diretamente de Deus. Não são formados, fabricados, chocados dentro de um seminário de teologia, enchendo a cabeça de coisas que apenas defende a linha, a ideologia doutrinária, dogmática daquela placa denominacional. Um profeta está aberto em receber diretamente do trono de Deus. Estes são verdadeiros profetas. Não são engomados, engessados, manipulados, não se vendem, não se corrompem. Estes são os verdadeiros profetas de Deus. Sempre foi assim. Deus sempre os teve. Deus teve um Elias, Deus teve um Isaías, Deus teve um Jeremias, Deus teve um Amós, Deus teve um Daniel. Deus teve tantos profetas que receberam diretamente a palavra em seu dia, em sua era, vinda do coração de Deus. Sempre foi assim. O povo sempre precisou de um profeta, não de um doutor em divindade, não de um historiador, não de um filósofo. Deus sempre enviou um profeta. E sem profeta, profeta maior, enviado, profetas porta-voz de Deus, que revela os pensamentos e os segredos de Deus, a igreja se corrompe. Salomão disse isto, que não havendo profeta, profecia, o povo se corromperá. E Jesus prometeu, não pense que os profetas pararam de ser enviados. O último profeta foi enviado em João Batista. João Batista foi o último profeta, sim, da lei. Mas agora estamos na graça. Ele continua enviando seus profetas da graça, o qual Jesus Cristo foi o primeiro. Se você ler a Bíblia, em Lucas 7,16, quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, o que o povo gritou? Deus visitou o seu povo e um grande profeta se levantou entre nós. Jesus foi o primeiro profeta da graça. A mulher no poço, a samaritana, em João 4, versículo 22 em diante, o que ela disse? Senhor, vejo que tu és profeta. O Messias, quando ele vier, ele é quem fará esses sinais. E Jesus disse, eu sou quem falo contigo, mulher. Jesus foi profeta, a Bíblia disse, o primeiro profeta enviado à era da graça. E depois ele ainda prometeu em São Mateus capítulo 23, versículo de número 34, promessa. Jesus prometeu enviar profetas ao longo das eras, das dispensações, após a cruz, a era da graça ser inaugurada. Tenha discernimento. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. O apóstolo São Paulo foi um profeta. Foi um profeta que eles o martirizaram. Foi um profeta que eles o decapitaram. Mas não colocaram fim à sua mensagem, ao seu ministério. Até hoje sua mensagem, a mensagem do apóstolo São Paulo, que colocou e trouxe ordem, conduta, doutrina, fé para a igreja. Até hoje ela é pregada nas verdadeiras igrejas. Porque Paulo recebeu de Deus e disse ele que, ainda que nós mesmos, um anjo desça do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que eu, Paulo, já vos tenho anunciado, seja anátema. A mensagem de Paulo foi a mensagem de um profeta, foi a mensagem da própria voz de Deus. Deus fala com seus enviados, Deus fala com seus profetas. Meu amigo ouvinte, ore a Deus, peça-o para abrir os teus olhos, porque a Escritura Sagrada
nos mostra que todas as vezes que as coisas iam más aqui nessa terra, Deus enviou o seu profeta. Ele nunca enviou em tempo de bonanças, quando as coisas estavam serenas e tranquilas, mas ele envia profetas quando tudo está indo de mal a pior. Sim, quando o povo está contrário à palavra, Deus envia um profeta, gritando e dizendo: voltem para a palavra, voltem para a origem, voltem para os primórdios, venham. A igreja nasceu em Atos capítulo 2, voltemos para o nascimento da igreja. Ela nasceu com uma mensagem de arrependimento e batismo nas águas em nome de Jesus Cristo e o batismo do Espírito Santo para manter limpa, pura, em santidade, perseverando na fé contra tudo e todos que fosse necessário. Voltemos. Um profeta vem para gritar, para bradar, para chamar o povo a voltar ao original. É quando todas as denominações estão contrárias à palavra, é que Deus envia o seu profeta. Então o profeta vem com a palavra cortante, penetrante, para descobrir tudo aquilo que é contrário à verdade de Deus. Como Elias veio nos seus dias com a palavra cortante, penetrante, mas aquilo incomodou a Jezabel, incomodou a Acabe, como a mensagem de Deus sempre incomoda. Aqueles religiosos, profetas de Baal, Acabe e Jezabel, eles não conseguiram aceitar a mensagem do profeta Elias do seu dia. Que tal o mesmo espírito de Elias hoje, pregando a palavra, chamando os homens, as mulheres ao arrependimento, a me servir a Deus de corpo, alma e espírito, não apenas afiliar a uma igreja e pegar uma carteirinha de membro? Que tal uma mensagem que coloca o machado à raiz das árvores? Naqueles dias de Noé, não aceitaram. Nos dias de Elias, não aceitaram. Nos dias de Moisés, dureza de coração por todos os lados. Nos dias de Micaías, 1 Reis capítulo 22, não o aceitaram, antes prenderam em um calabouço. Nos dias de Jeremias, ele chorou, se deprimiu, se desesperou, pregou, clamou, madrugou, mas não receberam. Sempre foi assim. Atente para a voz de Deus. O mundo vai mal, as igrejas estão indo mal. É sinal de que os juízos estão prestes a cair, a tribulação está prestes a começar, o sofrimento tal qual nunca houve nessa terra está perto de começar. Mas lembre-se disto. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 4, versículo 1: eis que o dia do Senhor vem ardendo como forno, e todos os que são soberbos e perversos, o dia que está para vir abrasá-los-á, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não restará raiz e nem ramo. Estamos chegando a este dia, dia de juízo, dia de fogo, dia de guerra, dia de pavores, dia de angústia, dia de grande tribulação, qual nunca houve sobre a terra. Estamos chegando nessa hora. Porém, eis aqui a advertência divina. Eis que vos envio mais uma vez o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. O dia grande e terrível é este que está para vir: fogo, juízo sobre a terra. Mas Malaquias 4, versículo 5, promete mais uma vez uma mensagem semelhante à de Elias, pregadores semelhante a Elias, uma mensagem cortante como a de Elias, para vir e restaurar todas as coisas. Mateus 17, 11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Meu amigo ouvinte, você está ouvindo a mensagem de Elias. Venha, aceite a Cristo como teu Salvador. Ouça esta voz, ouça esta mensagem que Deus te enviou para te ajudar a crescer na graça, na misericórdia e no conhecimento do Senhor. Que Ele te abençoe e te guie, em nome de Jesus Cristo. Amém.